Quais são as principais ideias que sintetizam o pensamento político de John Locke? Em qual contexto histórico, social e político John Locke construiu o seu pensamento? E qual é a contribuição teórica de John Locke para compreender a política atual? Você quer acompanhar o desenrolar destas e outras questões? Fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E para conversar sobre este assunto, eu convidei a professora Helena Esser. Ela que é filósofa e professora de filosofia da Universidade Federal de Goiás, UFG. Professora Helena, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal Central Filosófica. Bom dia, João Aparecido. É um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço, professora, a generosidade de ter aceito o meu convite. E antes de iniciarmos a nossa discussão, para você que nos acompanha, já deixa o seu like neste vídeo, pois dessa forma você está dizendo para o YouTube que ele tem importância e merece ser assistido por mais pessoas. E se inscreva no canal. Se você que clicou nesse vídeo que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar todas as novidades que semanalmente são postadas aqui. Toda semana aqui eu posto aulas, entrevistas e temos lives ao vivo, geralmente todas as quintas-feiras. Professora, vamos lá. John Locke, ao lado de Hobbes, e depois Rousseau, é um dos filósofos contratualistas, um dos principais contratualistas. E também um dos principais filósofos da filosofia política moderna. Para a gente sintetizar, como a senhora sintetiza as principais ideias que constituem o pensamento político do John Locke? Bom, sim, já Aparecido. John Locke é, de fato, um autor bastante importante nesse momento do pensamento político, né, ao lado, como dissesse, desses autores. Eu acho que tem, sendo um autor do século XVI, com esse perfil justnaturalista, né, que parte da noção de um direito natural inerente às pessoas, acho que tem algumas ideias que são muito fortes no pensamento lockeano, né? A noção de indivíduo, né? De que a pessoa é um indivíduo livre e racional, que tem direitos naturais, né? Nesses direitos naturais incluem a posse de bens necessários à sobrevivência, né? Mas também, sendo um indivíduo racional, ele tem direito a não ser oprimido nem por outra pessoa, nem pelo Estado, né? Em decorrência dessa primeira ideia, força, né? Eu acho que tem também a noção de tolerância. É uma noção muito importante aí, entre séculos XVI e XVII, né? E Locke tem um posicionamento muito claro acerca da tolerância religiosa, né? E essa tolerância decorre, sobretudo em Locke, da crença de que as pessoas, de que a razão humana, ela tem certas incapacidades, né? Que a gente não consegue compreender e conceber tudo. E exatamente por isso, nós não podemos ser intolerantes uns com os outros, porque nós podemos estar enganados. Então, acho que essas são algumas ideias muito importantes de Locke, que vão marcar todo o seu pensamento e que exatamente por isso chegam até a nós. A senhora falando aí do indivíduo, eu já aproveito, pegando o gancho com a sua fala, qual é a relação dele desse direito natural que o Locke defende, né, direito à vida, à liberdade, à propriedade, com as liberdades individuais, né, com as bandeiras identitárias da atualidade?
podemos dizer que o Locke ele dá um fundamento teórico, né, para essas questões atuais? Bom, um fundamento teórico, sim, pessoal, acho que a relação entre essas reivindicações de liberdade individual e as nossas lutas identitárias, né, existe, claro, um fio que conduz de uma a outra. Mas em tantos séculos, né, que se passaram, desde o século XVI, até o momento atual, muitas ideias vão se transformando um pouco. Então, claro, existe uma relação indireta entre Locke e o momento atual, né? Mas a base desta relação me parece que está no direito de cada pessoa, ser o que é, de pensar por si mesma, de ter a sua própria fé religiosa, por exemplo, que era a luta do Locke. E sendo o que é, pensando por si mesmo, tendo sua própria fé, ser respeitado por isso. É aí que entra a ideia de tolerância. Essa ideia de tolerância se expande não apenas para a religião, mas para a política e para a diversidade dos pensamentos humanos, né? Então, a ideia fundamental nesse caso é a ideia de respeito ao outro, né? Porque a noção de tolerância do século XVI é a noção de que, ou ela está diretamente ligada a uma contraposição a uma anterior concepção de intolerância como virtude. O que acontece? Lá no século XVI, no âmbito das lutas religiosas, a intolerância significava não transigir, não aceitar o erro, né? Então, isso era visto como virtude. Locke e uma série de outros autores, e eu já falei rapidamente disso, percebem que a razão humana é falível, é limitada. Então, nós não temos como ter certezas absolutas, né? A nossa razão não nos orienta absolutamente sobre coisas que a gente não... enfim, a gente tem incertezas, a gente tem falhas, né? E nesse sentido, a nossa razão, o Locke percebe, a nossa razão não pode ser responsabilizada por uma crença verdadeira, né? Por dizer, não, esta fé é verdadeira. Exatamente por isso a gente tem que ser tolerante, a gente tem que aceitar aquilo que a gente desconhece, né? Eu tenho que dizer, não, eu não tenho certeza sobre isso. Pode ser que seja. Pode ser que a minha perspectiva esteja errada, né? Então, a ideia de tolerância, eu sei que atualmente há muita crítica à noção de tolerância, porque a tolerância parece uma mera aceitação passiva, não parece respeito, né? Mas a noção é, posto que eu não posso estar seguro de mim mesmo, eu tenho que aceitar as possibilidades diversas, né? Em resumo, a ideia é, menos do que simplesmente transigir com o diferente, é dizer, sim, eu acolho o diferente, porque por mais que eu seja aquilo que eu sou, que eu pense aquilo que eu penso, eu não sei se isso é de fato verdadeiro, correto, irrefutável, né? Então, é a ideia do reconhecimento dos próprios limites, né? E acho que um pouco essa é uma lição que a gente pode tomar de Locke no mundo atual, pensando justamente nessa situação dos grupos identitários, né? Quer dizer, é claro que cada um de nós tem certas identidades, se identifica a partir de certas ideias, de certos contextos, né? Mas o que importa para todos os grupos identitários é a solidariedade, é a abertura para o outro. Não é simplesmente dizer eu sou isto, né?
Porque ninguém é uma coisa isolada dos demais, né? Então, ainda que eu tenha certas identidades, eu me vinculo aos demais sendo o que eu sou e aceitando os demais e acolhendo os demais naquilo que os demais também são. Eu acho que é um pouco esta a ideia, né, do que o Locke pode nos trazer para pensar essa relação contemporânea. Bem, é um tema uma questão que custa um pouco, que custa assim, que a gente precisa entender nos contratualistas, é a ideia de natureza humana e o estado de natureza, né? Uhum. Como é que o Locke descreve a natureza humana e o estado de natureza? E qual é a relação, né, de semelhança e diferença dele com os outros dois, Hobbes e Rousseau? Ok, vamos lá. É uma pergunta, assim, longa, né? Teria que muitas coisas, mas eu vou falando e qualquer coisa você vai pontuando para eu explicitar melhor. Primeira ideia, vamos tentar pegar o Locke e depois fazer o confronto com Hobbes e Rousseau, né? O Locke concebe a pessoa humana, como eu já disse, um indivíduo que, por si mesmo, tem acesso à razão, é um indivíduo racional, né? E também é um ser livre e igual. O que significa tudo isso? Já falei um pouco da razão, que é uma razão limitada. Por meio da razão a gente é capaz de desenvolver conhecimento. Conhecimento não é inato. O Locke também tem um outro texto, né, que é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, né? Nesse sentido, ele vai dizer que a razão progride, né, e uma ideia iluminista, né, um certo progresso da razão, a gente vai desenvolvendo a racionalidade, mas as pessoas são racionais no sentido de serem capazes de compreender as leis da natureza, ou seja, aquelas leis que organizam todo o universo natural no qual nós vivemos. A ideia de causa e efeito, né? Não são ideias que estejam em nós, ele não é um inatista, né? Mas são ideias que nós somos capazes de, por meio da experiência, irmos adquirindo, elaborando. Bom, livre, o que significa livre? Significa, sobretudo, independência, né? Quer dizer, essa ideia de... ele vai pensar nessas pessoas num estado de natureza, já falo sobre isso. Então, ele não está pensando as pessoas se relacionando necessariamente, mas como se cada um pudesse tomar suas próprias decisões. Nesse sentido, liberdade entendida mais como independência em relação aos demais e a uma estrutura de poder. E igualdade, né? Eu digo as pessoas são iguais, significa que elas não são subordinadas umas às outras, né? Igualdade aqui não tem necessariamente a ver com uma ideia de nem de identidade, nem de igualdade material, igualdade jurídica, não é isso que está em questão. A ideia principal é não subordinados, ou seja, ninguém está submetido ao outro por natureza. Não estamos subordinados uns aos outros. Bom, então, essas ideias, ou com base nessas ideias, ele concebe que as pessoas vivem num momento original, né? No momento, se a gente tenta pensar a própria pessoa, a gente vai, o Locke e isso fazem os autores desta época, chamados justnaturalistas, né, que pensam que as pessoas existem antes de existirem dentro de um estado civil, nós existimos em um estado de natureza. Nesse estado de natureza, nós não temos relações civis entre nós, né? Entre os indivíduos. Então, o Locke concebe que essas pessoas que vivem nesse estado de natureza, esse estado originário, elas são movidas por estes sentimentos de igualdade e de liberdade numa situação de
de sociabilidade. Né? Ele diz, as pessoas nesse primeiro momento, elas já vivem em famílias. Né? Então ele imagina que as pessoas possam se relacionar entre si, sem que tenha entre elas um poder superior comum, como um Estado. Né? Então, justamente por... sim, e a ideia que, para que a gente possa viver em família, a ideia de que essa situação de liberdade e de igualdade, né, ou dessa situação, ele deriva da igualdade a ideia de amor mútuo. Né? As pessoas se reconhecendo como iguais, derivam daí a ideia de respeito ao outro, de convivência pacífica. Né? E a liberdade, ele vai dizer que todas as pessoas são livres para agirem por si mesmas, mas a ideia, o Locke diz expressamente, ser livre, né, não significa o direito à licenciosidade, ou seja, uma liberdade uma liberdade que não respeita o outro. Né? Por quê? Porque nós somos também racionais. E por meio da razão, nós percebemos que a lei de natureza nos traz certos deveres. Deveres em relação a nós mesmos e à nossa espécie. Então, exatamente em nome dessa liberdade, dessa igualdade, que os homens conseguem conviver pacificamente, numa certa medida, dentro de uma sociedade. Então, tentando sintetizar um pouco como que ele descreve a natureza humana e o estado de natureza, então, a princípio, o homem é um ser individual, racional, dotado de liberdade e de igualdade, que tem a capacidade de convívio com os outros pacificamente, né? E tem ainda direitos naturais, que decorrem também da sua natureza. Que direitos são esses? O Locke vai falar que é o direito à vida, à liberdade e aos bens. Né? Esses são 3 direitos naturais. A vida, o simples fato de poder permanecer vivo, né? Quer dizer, você vai agir sempre no sentido de manter a própria vida. A própria liberdade, ou seja, de manter a sua independência, de pensar por você mesmo, de ser você mesmo. E ainda o direito a bens. Bens que vão lhe facultar a própria sobrevivência. Ele tem um capítulo muito interessante no 2º Tratado sobre o Governo, que trata diretamente sobre a propriedade. Né? Eu não sei se a gente pode falar um pouquinho sobre esse capítulo. Sim? Bom. Sim, à vontade, professor. Bom, nesse capítulo, é um capítulo eu acho muito interessante, justamente porque é a partir desse capítulo que vai vai trazer elementos para o que depois, né, se consolida como um pensamento liberal. Eu quero chamar a atenção que o próprio Locke, ele mesmo, não é liberal. Né? O Locke está num momento histórico muito anterior ao liberalismo, o que não significa que o seu pensamento não vá constituindo as bases para o surgimento do liberalismo. E aí o capítulo 5º contribui bastante para isso. O capítulo se chama da propriedade. Né? O que ele argumenta nesse capítulo? Ora, ele tem um problema. O problema é como que a gente se torna proprietário de um determinado objeto. Por que eu posso dizer, esta água é minha? Bom, e essa é uma discussão da época. Né? Aí, para fazer um primeiro confronto com Hobbes, o Hobbes diz que a posse é sempre precária, e eu preciso manter a posse pela força. Né? Qualquer um pode chegar e tomar o meu copo e dizer, agora é meu. Né? Agora é meu, eu que vou tomar essa água. Né? Então, eu tenho que estar sempre na disputa. Né? Fendorf,
tem outra maneira de conceber ele. Imagina que a gente possa chegar a certos consensos, dizer, não, tá bem, isso é meu, aquilo é teu, a gente combina. Mas como fazer isso num estado originário onde a gente não tem um contato amplo com as pessoas, né? Como é que eu vou pedir licença para dizer, olha, essa água pode ser minha? Combinado? E ainda o pensamento jurídico da época concebia que era legítima a posse do primeiro ocupante. Aquele que primeiro tomava posse tinha o direito legítimo. O que também é muito complicado. Como é que você tem certeza de quem é o primeiro a tomar posse? Né? Então, Locke diz, olha, nada disso serve para fundamentar a propriedade legítima. De onde ele tira, então, o fundamento suficiente? Ele vai dizer que, outro detalhe, os juristas diziam que justamente a gente podia tomar posse pela ocupação, justamente porque o mundo não era de ninguém. Então, qualquer um podia chegar lá e pegar para si. O Locke vai dizer o oposto disso, vai dizer, não, Deus deu o mundo em comum para todos os homens. Então, tudo é de todos. E o problema é, como é que agora eu vou pegar parte desse mundo comum e dizer, isso é meu? Bom, o ardil do Locke é o seguinte, é dizer que Deus deu o mundo em comum para os homens, mas a posse de cada um é exclusiva. Ou seja, eu mesma não posso ser apropriada por ninguém. Cada um é dono exclusivo de si mesmo, de seu pensamento, de sua força de trabalho. Portanto, e aqui está o pulo do gato, aquilo do mundo, aquela parte do mundo onde eu emprego a minha força de trabalho, a minha inteligência, né? Então eu retiro do comum algo para minha posse exclusiva. Então imaginem que isso aqui é um copo de barro, né? Que eu peguei argila, que eu fiz moldei a argila, fiz um copo, fui no rio e tirei a água para mim. Então, isto me dá a posse, ou a propriedade desta água e deste copo, né? A argila, enquanto barro no chão, era comum a todos os homens, a todas as pessoas. Qualquer um podia chegar lá, pegar uma parte desse barro e moldar um utensílio para si. Bom, o rio está à disposição de todos. Qualquer um pode chegar lá e tomar uma parte para si. Bom, então, esse é o surgimento, então, de uma forma de legitimidade da propriedade privada. No caso, o trabalho, né? O trabalho. Sim, sim. Trabalho. Tá. Mas tem um limite, ele estabelece um limite aí, ou tudo que eu conseguir é como é meu. Exato. Ele tem dois limites extremamente importantes. Da suficiência e do não desperdício. Quer dizer, aquele que se apropria de muito mais, tirando dos outros, né? O que faz? Ele excede a sua suficiência, né? Ele passa daquilo que é necessário para si, para sua prole, né? Tu até pode dizer, não, eu vou levar 10 maçãs, porque eu tenho filhos, eu tenho família, então eu tenho que alimentar minha família, não é só para mim. Tá bem, mas aqui está no limite da suficiência. E do não desperdício, eu não posso deixar estragar. Eu não posso me apropriar de tanto que estrague. E tem ainda um terceiro, que é a própria capacidade de trabalho. Quer dizer, as pessoas têm uma capacidade determinada de trabalho. Então, por meio desses três limites,
sobretudo os dois primeiros, Locke limita. Locke diz, olha, não, as pessoas não podem se apropriar excessivamente. Eu digo sobretudo dos dois primeiros, porque por meio do trabalho, você até pode tomar posse de mais coisas do que você tem, do que lhe é suficiente e de que não vai estragar, né? Mas, digamos, esses dois primeiros são mais importantes, são mais decisivos, né? O terceiro vai ser importante num segundo momento. Mas, bom, o que acontece? Por meio do trabalho, digamos, você tem... Só uma pergunta, professor. Esses princípios, eles estão no tratado, mais para o final do tratado, do segundo tratado? Não, eles estão no segundo tratado, no capítulo 5 da propriedade. Capítulo 5, logo no início do... Uhum. Capítulo, nesse tratado, nesse capítulo, né? Capítulo 5. Ele expõe tudo isso que eu estou dizendo. Sim. Né? Daí ele vai dizer o seguinte, se uma pessoa, sei lá, eu tenho uma mangueira na minha casa, mas a mangueira dá tanta manga, né, que por mais que eu faça suco de manga, geleia, estragam as mangas, né? Então, o que numa sociedade primitiva, lá do estado da natureza, o que eu poderia fazer? Eu poderia trocar as mangas que eu tenho em casa, né? Eu posso trocar as mangas por tomates, eu posso trocar as mangas por ovos, por carne, por leite, eu posso trocar por ferramenta, eu posso trocar por uma roupa, por um óculos, seja o que for, né? Bom, então, o primeiro movimento é esse movimento de troca, né? Até que as pessoas se dão conta que facilita muito esse processo de trocas a invenção de um intermediário, né? Porque, vê só, às vezes eu quero ovos, mas meu vizinho não quer mangas, ele também tem mangueira. Porque quando as mangueiras estão dando manga, tem tanta manga que ninguém quer, né? Então, vai chegar um ponto que a gente vai... E agora, o que eu faço? Eu quero trocar as mangas que eu tenho, mas as pessoas aqui da redondeza não querem trocar comigo. O que eu faço? Bom, então, o elemento que faz a intermediação entre as trocas, para que a gente possa ir trocando mais largamente, ele diz, é algo que não tenha valor para o consumo das pessoas, né? Nesse sistema de trocas. E ele fala de início em que, então, as pessoas começaram a trocar por bolotas de carvalho, né? E até que isso foi amadurecendo e virou o dinheiro. Então, o dinheiro é esse intermediador de trocas. Bom, qual a vantagem do dinheiro? Ele não estraga. Portanto, eu posso acumular. Bom, tem um outro detalhe, tudo dentro do capítulo 5º, que é também essa ideia do trabalho como um trabalho que melhora o mundo comum. Veja, por quê? O mundo comum, ele é finito, né? Se a gente anda por um campo não cultivado, né, a gente vai ver o quanto as árvores que dão frutos, né, que nasce de legumes, né, tá aí. Mas o Locke faz uma comparação que, se nós cercássemos dois terrenos com o mesmo tamanho, assim, um do lado do outro, para ter as mesmas condições de clima, de ambiente, né, de solo, num deles a gente cultivasse e o outro não, o não cultivado teria uma produtividade muitíssimo menor do que aquele cultivado pelo homem. Então, o que ele diz? Qual é a consequência disso? Que o trabalho diligente e racional melhora o mundo em benefício de nós mesmos. Portanto, esse trabalhador aplicado é alguém que está beneficiando não apenas a ele, mas
a todos os demais, porque está produzindo um excedente que ele vai poder trocar para beneficiar os outros que estão carecendo desses itens. Sim. Olha, novamente o trabalho é proeminente, não é? Aí eu já coloco aqui uma outra questão, já coloco duas para a senhora. Bom, como a senhora disse, ele não é um liberal por razões cronológicas, mas se a gente olha as ideias do liberalismo político, e por que não econômico, talvez vai pegar muito do Locke, né? Mas parece também que ele dá base até mesmo para um outro modelo, o comunismo. Também. Uhum. Em que medida ele influencia? Aí eu já pergunto também, a pergunta está na mesma direção, o contexto histórico dele, né? Se ela pudesse falar, em que medida que o contexto em que ele estava pisado influenciou o seu pensamento, em que medida esse pensamento pode ser linkado com a nossa atualidade, né? Principalmente falando do liberalismo econômico, político, e por que não também a utopia comunista, ou comunismo utópico, né? Ou socialismo, claro. né? João, acho que é exatamente isso, sabe? Quando eu digo que o Locke não é um liberal, a gente tem que se remeter diretamente ao contexto no qual Locke está falando, né? Veja, século XVI, ele nasce em 1632. O que nós temos nesse momento na Inglaterra? Lembre, a Inglaterra, em seguida a isso, em 1640, Locke tinha 8 anos, né? Começa justamente a revolta do parlamento contra os reis. Começa a guerra civil, né? A revolta do parlamento já é anterior, já do início do século XVI, quando James Stuart assume o trono no lugar da Elizabeth, né? Quer dizer, ele assume o trono, fechando o parlamento, fazendo uma série de medidas contrárias aos direitos já adquiridos pelos camponeses enriquecidos, por uma burguesia urbana, né? E, bom, o Locke, ele é filho de um coronel do exército de Oliver Cromwell. Quer dizer, então, aos 8 anos, ele vê o pai saindo para lutar ao lado de Cromwell, contra este rei que desconhece esses direitos todos já adquiridos naquele momento. O que isso é importante? Olha, voltando para o contexto da propriedade, né? Lembra que naquele momento, proprietários eram os nobres. Os trabalhadores, os camponeses, não tinham propriedade de nada. Mal tinham a propriedade de si mesmos. Eles eram absolutamente subordinados. Na Inglaterra já existia um grupo que, na verdade, eles não eram nobres, né? Eles eram camponeses e burgueses enriquecidos, burgueses no sentido antigo do morador da cidade, né? Enriquecidos, camponeses e burgueses, ou seja, do campo e da cidade enriquecidos, cuja posse era precária, porque o rei podia simplesmente não reconhecer os direitos deles. E foi isso que o James I fez, e o Carlos, seu filho, fez, não reconhecendo os direitos que eles já tinham adquiridos, tirando suas propriedades de terra, né? Então, o Locke, quando ele está dizendo, olha, só toma propriedade, primeiro, que cada um é proprietário de si mesmo, e a propriedade de bens se toma pelo trabalho, ele está falando contra a aristocracia, que nunca trabalhou e sempre foi a proprietária. Quer dizer, é por isso que eu digo, a gente não pode ler o Locke com os óculos do século XX e XXI. É por isso que ele não é propriamente um liberal.
Você não está falando acerca de uma classe urbana, enriquecida, sim, exploradora do trabalho dos outros. Ele está ainda na condição de falar por aqueles que estão sendo explorados por uma casta ainda superior. E aquele que usurpa não é o sem terra, né? Como se diz assim, pelo contrário, é quem está lá em cima. Exatamente. É isso que ele está mostrando. O direito é de quem trabalha a terra. E é por isso que é possível também fazer, a partir do Locke, não necessariamente uma leitura liberal e neoliberal, sim, como se costuma fazer, mas sim, de afirmar, a partir do Locke, o direito à terra de quem trabalha nela. Sim, sim. Professora, só adiantando aqui, já indo para o final da nossa fala, na verdade eu vejo que cada ponto, cada uma dessas questões aqui mereceria uma fala de 40 minutos acerca de cada um desses pontos, que são bons e precisam ser bem explorados. Veja lá. Direito, governo civil, contrato social. Por que o Locke pensa o contrato social? Porque até então, no estado de natureza, do jeito que a senhora descreve, parece que está tudo muito bem. Por que a necessidade de sair? Por que a necessidade de sair? E como esse governo, que depois ele também dá pistas, ele fala desse governo civil, né? Como é que esse governo civil tem que ser. E direito natural, podemos dizer que o Hobbes ele faz a diferença entre leis naturais e direito natural. O Locke faz isso ou não? Sim, sim, sim. Não, a lei é sempre um mandato, né? Quer dizer, a lei não depende das pessoas. Nós compreendemos a lei por meio da razão, né? A lei é esse ordenamento de toda a natureza, e inclusive das pessoas humanas enquanto seres da natureza, né? E o direito é aquilo que em decorrência desta lei, eu tenho como uma possibilidade, como um direito, de ter reconhecido para mim, né? Então, o meu direito à propriedade, né, decorre justamente de uma capacidade de, por meio da razão, compreender todas essas situações, né? Inclusive de que o trabalho deve ser diligente e racional, em vista do benefício da comunidade como um todo, que eu tenho direito de acumular riquezas na medida também em que eu forneço benefícios para a comunidade, né? Bom, mas eu acho que é bastante interessante pensar também o contrato social, porque, né, dentro desse contexto de Estado natural, e algumas características que são muito importantes do Estado civil em Locke, inclusive como o direito à resistência ao poder opressor. Eu quero ainda falar sobre isso. Bom, o contrato, né? Esse estado de natureza, a princípio a gente pode dizer, puxa, eles estão vendo também para que transformar esse estado de natureza em estado civil. O que acontece? A nossa razão é limitada, né? Então, nós não temos, ou pelo menos assim, algumas pessoas podem não obedecer à sua razão, ou podem não perceber, não ter clareza acerca do que é a conduta racional a ser levada adiante em cada situação. E isso pode nos trazer uma porção de desconformidades dentro dessa pequena sociedade. Só que não tem ninguém com autoridade suficiente para dizer, você não pode fazer isso, você deve agir de determinada maneira. Não existe. As pessoas são iguais, né? Então, a gente pode imaginar uma porção de situações que não necessariamente seja de alguém que seja perverso, que queira voluntariamente prejudicar o outro, né? Pode acontecer, mas pode acontecer uma situação em que você, por um discernimento equivocado, prejudique o outro.
e o outro vai se sentir mal com isso, né? Você pode ter transgredido a lei de natureza com o seu equívoco, e com isso você prejudica o outro nas suas posses, na sua liberdade, né? Até na sua vida, né? E aí, o Locke vai dizer, a lei de natureza, e nesse sentido ele é o oposto do Hobbes, né? O Hobbes diz, olha, a lei de natureza, ela não tem vigência, porque não tem ninguém capaz de obrigar o cumprimento da lei de natureza. O Locke vai dizer que, para que a lei de natureza tenha vigência, cada pessoa tem o direito de executar a lei de natureza. Então, todas as pessoas se tornam executoras da lei de natureza, ou seja, juiz da conduta dos demais e polícia, no sentido de executar a punição julgada, né? Mas é claro, imagina que se ou uma outra pessoa me prejudicou, eu vou julgar, né, e punir, imagino que eu possa ser parcial neste meu julgamento, né? Com isso, o outro vai dizer, pronto, agora tu extrapolou, né? Então, prejudicado sou eu. Por isso, né, a gente cria uma bola de neve e esse estado de natureza vira um caos. Porque estão todos julgando e punindo mutuamente, reciprocamente e a partir de si mesmo, né? Bom, assim surge a necessidade de um Estado civil. Quando, então, todos nós, ou cada uma das pessoas, abre mão, né, do seu direito de julgar, até o limite que isso não represente um prejuízo para si mesmo e para sua comunidade, e abre mão completamente do seu direito de punir. E o pacto cria, num primeiro momento, uma comunidade. Então, cria-se, no primeiro momento, um grande corpo coletivo. A impressão que dá que no Locke, esse estado civil é para assegurar aquilo que está no estado de natureza, né? É, exato. É para segurar e regulamentar. Sim, sim. Enquanto que no Hobbes, não é para evitar o que tem ali. No Locke, é para manter. Isso que tem de boa aqui. E aí, olha só, no Estado Civil, a primeira coisa é a gente tem uma comunidade, né? Só que daí, o primeiro ato dessa comunidade é pensar quem vai fazer as leis, né? A comunidade é a soberana, né? Ela detém o poder sobre si mesma. Então ela diz, bom, quem vai fazer as leis? Seremos todos nós juntos que vamos legislar? Será uma parte de nós? Aí num corpo oligárquico, ele chama, ou apenas um monarca? Ou ainda uma forma mista, como de fato aconteceu na Inglaterra depois da Revolução Gloriosa, que quem legisla é o parlamento junto com o rei. O rei tem uma cadeira no parlamento desde então. Bom, e o Locke diz, bom, aí as comunidades devem decidir, né? Cada comunidade política decide qual vai ser a sua forma, né? E aí que ele considera o poder soberano. E ele vai dizer, subordinado a este poder, então nós teremos um poder executivo, né? E um poder que ele chama de federativo, né? Que ele tem muito mais um caráter de relações internacionais. E ele diz, normalmente, esses dois poderes, o executivo e esse de relações internacionais, ficam na mesma pessoa. E é bom que seja uma pessoa só para ter agilidade, né, para poder executar, enfim. Ou seja, então, o que nós temos aqui muito interessante nesse sentido,
algo assemelhado a Rousseau, é a ideia de que o contrato dá origem a uma comunidade política. Né? E a comunidade, por si mesma, né, é a soberana. Ela pode delegar esse poder soberano a um corpo interno a si mesma para que faça as leis. Sim. Mas, no caso, parece que no Locke, o poder legislativo ele é proeminente, não é, em relação ao Sim. federativo, diferente do Montesquieu, não é? O Montesquieu já pretende que haja maior equilíbrio entre os poderes. Né? O Locke não. O Locke, assim como Rousseau, imagina só dois poderes. O poder soberano legislador, que para Locke pode ser representado, para Rousseau não. Né? Para Rousseau, necessariamente o legislador é o corpo do povo. E subordinado a este poder, tem o governo. Né? Que para Locke tem essa dupla função de executivo interno e externo, de relações internacionais. É interessante, né, essa ideia de representatividade, ou seja, o legislativo ele pode ser representado, é claro, em Rousseau não tem representatividade, na soberania não, né? Sim, claro, exato, para Rousseau não tem. E o que é interessante para Locke é que, vê só, esse corpo legislador, soberano, que é um corpo representativo, ele deve fazer leis não apenas em vista da comunidade, né? Mas ele adquire aqui esse caráter que hoje nós chamamos de representativo, justamente porque ele faz sob os olhos da comunidade e com o consentimento dela. Sabe, ele está, de alguma maneira, em nome dela, em vista dela. Ele está, de alguma maneira, subordinado. Né? Subordinado não é uma palavra boa para o soberano, mas ele está ali sob observação da comunidade. Por que isso é importante? Eu disse que eu queria ainda falar justamente sobre essa ideia que está lá no finalzinho do segundo tratado, que é o direito de resistência. Né? Quer dizer, o Locke, tendo vivido esse momento da guerra civil, né? E por que a guerra civil? Porque a comunidade considerou que o rei estava abusando do seu poder. Né? Então, da mesma maneira, o Locke admite a resistência contra o poder quando o poder abusa do poder. Né? Então, e vê só, não é apenas contra o governante, porque o governante, o executivo, né, o executivo que tem esse poder de execução interna ou externa de relações internacionais, ele pode ser revogado a qualquer momento pelo soberano. Ele é um funcionário do soberano. Né? E, é claro, também o povo pode se rebelar e pode pressionar. Né? O Locke é favorável à ideia de um parlamento. Né? Então, o parlamento pode alterar esse governo. Mas, o que é importante? O próprio soberano, poder legislativo, pode também ser contestado pela população. Quando? Quando ele está abusando do seu poder, quando ele está fazendo leis contrárias aos seus encargos, ao seu encargo, né? Quando ele está agindo contrariamente ao seu encargo, nesse sentido, quando ele está ultrapassando o seu poder legislativo, né? Quando o governante, perdão, quando o soberano com poder legislativo, ao invés de apenas legislar, está ultrapassando esse poder de legislar, ou quando ele está fazendo leis que são violadoras dos direitos naturais dos indivíduos. Ou seja, que atentem contra a vida, contra a liberdade e contra os bens dos indivíduos. Nesses casos, é legítimo o direito à rebelião, à resistência. Isso é muito inovador em Locke.
Né? E é um E direito isso natural, é não é? traço do seu liberalismo. Sim. Sim, Sim. do seu liberalismo, não, daquilo que vai dar origem ao liberalismo. Ou seja, o limite é o poder. Sim. O poder tem limites. Ele não pode fazer aquilo, ele não pode extrapolar a Sim. a sua finalidade e não pode extrapolar também o exercício do seu poder. Afinal, o que seu poder deve fazer. Bem, professora, só retomando um pouco do início da sua fala, a senhora começou falando da questão da tolerância, né? E essa tolerância, em grande medida, se dava no campo religioso, né? Uma vez que a razão, o indivíduo, né, não poderia dizer que a sua fé era superior às outras fés, né? A sua razão não é capaz de lhe convencer disso. Mas tem uma questão que é bem problemática aí no Locke, e que as pessoas questionam muito, que é a questão do ateu. Tinha que tolerar todas as religiões, mas o ateu não. E como que pensar essa questão do ateu? Claro que não podemos trazer isso para os tempos de outrora, para os tempos de agora, né? Mas o Locke tinha uma razão para isso. Uhum. Sim. Qual é a ideia central do Locke? Né? Dessa tolerância à diversidade de religiões. Né? E não em relação ao ateu. Ora, o suposto é que as religiões, qualquer que seja, têm preceitos de sociabilidade. Nesse sentido, ele se parece também com Rousseau, com outros autores, né, que encontram na religião uma maneira de inserir o respeito mútuo, né? De inserir nas relações interpessoais essa ideia de que você tem compromissos com os demais. Né? Então, a religião é algo que vincula não apenas cada um ao Deus, mas cada um também em relação aos demais e à sua comunidade. Né? O que acontece com o ateu? O Locke vai dizer, não. O ateu não tem nenhum receio de prejudicar a outrem, porque ele não acredita numa vida sequente, né? Ele não acredita em castigos que ele vai poder sofrer caso ele viole essa relação com o outro. Né? Então, é nesse sentido da insociabilidade do ateu, pela falta do temor que o prejuízo em relação a outrem possa lhe causar. Né? Mas é só, muito interessante também é a posição do Pierre Bell. Né? Porque o Bell, ele vai dizer que, pelo contrário, o ateu é aquele que age que ele é muito mais moral ainda na sua ação. Porque ele age por convicção e não por temor. Ele vai dizer, no fundo, todos os religiosos agem não pela convicção de que devem agir bem com o outro, mas pelo temor do castigo futuro. Né? Então, o Pierre Bell, que é contemporâneo aí também do século XVI, ele vai dizer, não, o ateu é o mais moral. Ele age de forma kantiana. Exatamente. Exatamente. Ele age por convicção de que ele deve agir bem com os demais. É bastante interessante esse contraponto e a justificativa do Locke. Professora, eu agradeço muito aqui a sua presença aqui no meu canal. A senhora elucidou aqui, lançou luzes aqui nas principais ideias do Locke, né? A senhora não só sintetizou, como trouxe uma elucidação bastante pertinente aqui. Portanto, eu agradeço muito a sua presença aqui, aqui no meu canal. É um prazer, João Aparecido. Estou à disposição e, enfim, sempre que a gente puder conversar, é muito, muito agradável. Obrigado, professora, mais uma vez. E para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixe o seu like aqui nesse vídeo e também o seu comentário.
perguntas, observações, questionamentos, inquietações, enfim, pois o seu comentário pode gerar um outro vídeo, pode ser tema de uma outra discussão. E, além do mais, dependendo da data em que você está assistindo esse vídeo, se é anterior ao dia 10, no dia 10 temos uma live com a professora Helena, a professora Limonge, que já passou aqui pelo meu canal, e o professor Breno, da USP, tratando da questão da democracia. Se você está assistindo esse vídeo posterior a essa data, te aconselho a ir na playlist do nosso canal, na playlist intitulada Lives, e lá você vai encontrar essa live e você pode acompanhar. No mais uma vez, meu muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe seu like, comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O meu abraço. Nos veremos no nosso próximo vídeo.